cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa falar e fazer aquilo que está no Teu coração, alcançando o nosso coração. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Você trouxe a sua Bíblia? Pega ela aí, deixa o diabo nervoso. Se ela estiver no seu celular, abra aí o aplicativo, levanta ele também. Aleluia. Diga: eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito, salvação para a minha alma e saúde para o meu corpo. E nessa noite, mais uma vez, ela será semeada na boa terra do meu coração e dará muitos frutos. Diga: a minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Você crê no que você disse? Amém. Será assim conosco. Pode sentar. Glória a Deus. Bom demais estar aqui mais uma vez, cultuando com vocês. E ainda mais sobre um tema que eu tanto gosto, que é o tema servir. Eu queria começar lendo com você Hebreus capítulo 6. Você está com expectativas para receber de Deus? Alguns estão, né? Vou dar outra chance para você colocar a sua fé em ação. Você está com expectativas para receber de Deus nessa noite? Amém. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. A gente já viu muito bem nessa peça que Deus não vai nos recompensar exatamente por aquilo que nós fazemos, mas por como nós fazemos o que fazemos. Ele nos recompensa não pela nossa performance, mas pelo nosso coração. Amém, irmãos? Agora é bem verdade que o nosso coração vai nos levar a ter ações correspondentes, a trabalhar, a ter boas obras, a servir. Amém? Aleluia. Em 1 Samuel capítulo 30 tem uma história muito interessante. A cidade de Ziclague, ela foi saqueada pelos amalequitas e eles levaram todos os bens daqueles homens e, além disso, ainda levaram como refém todas as mulheres e crianças. Aqueles homens ficaram desesperados quando o rei Davi chegou lá e viu o estado deles, né, chorou junto com eles. Mas Davi foi buscar ao Senhor e o Senhor deu a Davi o comando, a inspiração de ir atrás dos inimigos. Davi juntou aqueles homens, um total de 600 homens, e eles foram em busca do exército inimigo. E no meio do caminho diz que 200 daqueles homens estavam cansados e eles não conseguiam continuar o percurso. Não diz que eles não quiseram ir, diz que eles não conseguiram ir. Eles não tinham a força, a capacidade para continuar. Eles tinham até o desejo, mas não tinham a capacidade, não puderam ir. E Davi olha para aqueles homens e diz: não tem problema, vocês vão ficar aqui no ribeiro, vocês vão ficar com a nossa bagagem para a gente poder ir mais livre. E aqueles 200 homens ficaram ali cuidando da bagagem, e Davi foi com os outros 400, e aí eles pegaram um cara dando bobeira do exército inimigo, fizeram ele de refém, ele entregou onde o inimigo estava acampado. Davi e os seus homens chegaram de surpresa e conseguiram recuperar tudo e salvar as mulheres e crianças. E quando eles vão voltando e se encontram novamente com aqueles 200 homens que tinham ficado cuidando da bagagem, alguns daqueles 400 chegaram para Davi e deram a seguinte sugestão: Rei, esses aí são fracos, eles ficaram aí, não foram, né, conosco até o fim, né, dispostos a mesmo a guerrear, a combater. Nós fomos na linha de frente. Devolve para eles as mulheres e crianças, mas os bens
você divide só com a gente, os 400 que foram até o fim. E Davi responde de uma maneira até grosseira. Davi diz: quem vos daria ouvidos nisso? Que absurdo vocês estão falando. E o rei Davi, ele expressa ali também o coração de Deus. Ele diz: olha, tal como foi a parte dos 400, tal será a parte dos 200 que ficaram cuidando da nossa bagagem. Não faremos assim com o que nos deu o Senhor. Davi deixa claro para aqueles homens que o que eles conquistaram não foi mérito deles, não foi por causa da habilidade, da força, da coragem deles, mas foi do favor do Senhor. Amém, irmãos? E Davi deixa claro como é o modo recompensador de Deus. Porque o que foi designado para aqueles 200, pela condição que eles tinham e podiam fazer, eles foram fiéis em fazer. Eles cuidaram bem da bagagem. E a gente não é recompensado por aquilo que a gente é chamado para fazer. A gente é recompensado pela nossa fidelidade. Amém, irmãos? Não importa o que você é chamado ou o que é colocado nas suas mãos para fazer. Não importa se é na frente ou nos bastidores. Não importa se é aparecendo ou apenas cuidando da bagagem. Aqueles homens, eles não foram porque eles não quiseram, eles não foram porque eles não puderam. Isso me lembra de Efésios capítulo 4, versículo 7, que diz que a graça que nós recebemos, ela é proporcional ao dom que nós recebemos, ao chamado que nós recebemos. A gente vai ter a graça, a capacidade, o favor de Deus para fazer aquilo que somos chamados por Ele para fazer. Se a gente quiser fazer uma outra coisa, não vai haver graça. Não vai haver capacidade, a gente não vai conseguir fazer. Uma vez um pastor amigo meu contou algo muito interessante. Ele estava assistindo um documentário sobre alguns missionários em lugares de perseguição, e ele viu cenas ali que marcaram a vida dele, aqueles missionários até o fim, não negando a Jesus e sendo mortos por causa daquilo. E ele ficou chocado, ele começou a chorar, a orar, dizendo: Deus, se eu estivesse no lugar deles, eu não sei se eu teria essa fidelidade. Se eu estivesse no lugar deles, eu não sei se eu teria essa capacidade. Como eu preciso melhorar, Ele estava quase se sentindo um desviado, ele disse. Mas aí ele falou que naquele momento de oração, o Espírito Santo tratou com ele e ele disse: olha, você não se vê com essa capacidade, porque eu não te dei esse chamado. Se eu tivesse te chamado para onde eu o chamei, você teria a graça que eles têm. A graça de Deus, ela é proporcional ao dom que nós recebemos. Aqueles homens não tinham a graça para ir, mas eles tinham a graça para ficar e para cuidar da bagagem. E foram fiéis nisso, e foram recompensados por aquilo que fizeram em fidelidade ao que podiam fazer. Amém, irmãos? Nós lemos que Deus, Ele não é injusto para se esquecer do nosso trabalho e do amor que evidenciamos para com o seu nome. Como é que eu e você evidenciamos o nosso amor a Deus? Ele diz: servindo aos santos. Eu gosto de dizer que esse versículo 10 tem os 4 S's para o sucesso. Faça assim comigo. Diga: submisso ao Senhor, servindo aos santos. Diga: submisso ao Senhor, servindo aos santos. Essa é a chave para o sucesso na sua vida. Porque é isso que vai atrair o favor, a bênção, a recompensa de Deus para a sua vida. E Deus, Ele é um bom pagador, um justo juiz. Amém? Paulo diz a Timóteo que a vida de piedade é uma grande fonte de lucro. Não só na vida que há de vir, mas na vida que agora é.
Deus tem recompensas para mim e para você hoje. Mas sabe, irmãos, a maior ilusão de uma pessoa é querer colher aquilo que ela não plantou. Estou deixando você pensar. Eu não posso querer colher resultados daquilo que eu não plantei. Você concorda comigo? Então eu preciso plantar, eu preciso trabalhar, eu preciso evidenciar o meu amor para com Deus, servindo pessoas, fazendo aquilo que chega às minhas mãos para fazer, aquilo que Deus me chama para fazer em cada tempo, em cada fase, em cada estação, com fidelidade. No capítulo 10, o escritor aos Hebreus, no verso 24, ele diz: olha, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Abordar um tema como esse, irmãos, é mesmo esse estímulo, amém? Para te colocar em movimento, para que você viva uma vida de amor, e uma vida de amor vai te levar a uma vida de serviço, uma vida de boas obras, uma vida de trabalho, não só, em busca de suas necessidades, mas tendo em vista o que você pode fazer por outros. Amém, irmãos? Aleluia. Precisamos atentar para isso e desenvolver na nossa vida um coração de servos. Esse é um dos valores do nosso ministério. Coração para servir. Amém? Esse precisa ser o nosso coração, porque esse era o coração de Jesus. Quando 2 dos teus discípulos, lá em Mateus capítulo 20, chegaram com a mãe deles, e a mãe fez aquele pedido de mãe, Jesus, que no teu reino um dos meus filhos esteja à tua direita e outro à tua esquerda, num trono ao lado do trono de Jesus. Talvez aquela mãe pediu isso com boas intenções, pela visão que ela tinha dos filhos dela, pedido de mãe, Mas Jesus olhou para aqueles 2 discípulos e disse: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Eu e você já sabemos o final dessa história, o que era o cálice, aquela oração de Jesus no Getsêmani: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas em determinadas posições, ou fazendo, ou desfrutando de algumas coisas na vida delas, colheitas, e a gente até, às vezes, deseja aquela colheita, mas a gente não sabe o processo de plantação como foi. A gente muitas vezes quer o resultado que outros estão tendo, sem passar pelo processo que eles passaram, sem ter a fidelidade que eles tiveram. Você está comigo? E Jesus, ele ensina, quando ele viu que os outros 10 também ficaram irados com aqueles 2 e havia uma competição entre eles, Jesus os corrige, dizendo: olha, esse tipo de motivação é do mundo. No mundo é que as pessoas são assim. No meu reino tem que ser o contrário. No meu reino você tem que querer servir. No meu reino o maior é aquele que serve. E Jesus se coloca como exemplo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida em resgate por muitos. E aqui, irmãos, nos dá um bom diagnóstico, nos ensina como diagnosticar o nosso coração. Qual tem sido a nossa motivação? Servir ou ser servido? Dar ou receber? No nosso dia a dia, a gente está sempre esperando que as pessoas façam por nós, ou a gente está ligado no que a gente pode fazer pelas pessoas? Um coração de servo, ele não fica esperando receber, ele fica na expectativa de dar. Um coração de servo, ele não fica esperando que façam por ele, ou até cobrando que façam por ele, ou sentido se não fizerem por ele. Ele está sempre na expectativa do que ele pode fazer. Tem um livro maravilhoso que eu queria te indicar, 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Esse livro marcou a minha vida.
E graças a Deus a gente, depois de alguns anos, conseguiu traduzi-lo e publicá-lo pela nossa editora. E num dos capítulos, citando uma frase famosa de um ex-presidente americano, a autora diz: não pergunte o que a sua igreja pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela sua igreja. Amém, irmãos? Precisamos estar sempre desejando servir. Esse é o coração de Jesus, e nós, como corpo de Cristo, nós precisamos seguir o cabeça. Tem duas histórias que me marcam muito no Antigo Testamento sobre isso. Uma delas é quando Moisés estava lá no monte, e Josué e o exército de Israel combatendo ali, e Moisés com as mãos estendidas, e eles estavam tendo vitória, mas como todo líder, como todo ser humano, Moisés tinha as suas limitações. E ele cansou, as suas mãos cansaram, e ele baixou as mãos, e quando ele baixou as mãos, o exército inimigo passou a prevalecer. E Arão e Ur, vendo aquilo, eles podiam ter olhado e ter dito: Moisés está ficando velho mesmo, né? Ou pensado: como é que Deus chama um homem desse, não consegue nem ficar o tempo todo com as mãos levantadas? Mas eles não agiram assim. Eles também não ficaram esperando Moisés olhar para eles e dizer: me ajuda aqui. Não, um coração de servo te faz ser proativo. Eles viram aquilo e rapidamente eles pegaram uma pedra, colocaram para Moisés sentar, e cada um deles ficou segurando um dos braços de Moisés. Eu te pergunto nessa noite: de quem você tem segurado os braços? Uma outra história diz que Davi, já como um rei, com aqueles valentes que estavam com ele, numa certa noite, Davi desejou beber água de uma fonte. Ele só pensou alto, ele só desejou. Eita, aquela água docinha daquela fonte agora ia ser bom demais. Pensou alto, mas dois daqueles valentes, ou aqueles valentes, na verdade, ouviram aquilo, e sem ter uma ordem, um comando, apenas percebendo qual era o desejo do rei Davi. Eles foram. Só tinha um detalhe: essa fonte estava depois de onde os filisteus estavam acampados. E eles arriscaram a vida deles de madrugada, passando pelo território do inimigo, pegando daquela água e trazendo para o rei Davi. E o mais curioso dessa história é que quando eles chegam com aquela água para Davi, Davi fica tão maravilhado com aquilo, diz que ele oferece como adoração ao Senhor. Ele derrama aquela água em adoração ao Senhor. Quando eu li a primeira vez, eu achei um absurdo. Rapaz, os caras arriscaram a vida, Davi não deu nem um gole, derramou a água. Mas aquele gesto e as palavras de Davi, irmãos, significava que ele entendeu que aquilo que aqueles homens fizeram foi tão nobre, que ele não era digno de beber aquela água, porque o que aqueles homens fizeram não era para ele, era para Deus. Para quem você está fazendo o que você está fazendo? Para os seus pais? É para dar satisfação a alguém? É para os teus líderes? Paulo disse aos Colossenses: faça de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, e esperando do Senhor a sua recompensa. De quem você está esperando uma recompensa? Ei, Deus pode fazer por você o que homem nenhum pode fazer. Amém? Aleluia. Deus pode fazer de uma forma e através de alguém que você nem imagina. Então coloca as tuas expectativas em Deus. É esse coração voluntário, submisso, que nós precisamos desenvolver cada vez mais com esse desejo de servir. Amém? Como parte do corpo de Cristo, entender que é o comando da cabeça, né?
do cabeça. Nós temos que dar continuidade ao legado do cabeça, ao mesmo coração, sentimento, atitude. Por isso Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Não querer ser servido, mas servir. Amém? Entender que como parte do corpo de Cristo, cada um de nós temos uma função. Amém? Em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16 diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cada parte precisa dar a sua justa cooperação. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas ele diz, olha, a gente é membro do corpo de Cristo. E a gente precisa estar bem ajustado. Recebendo do cabeça. Em Colossenses capítulo 2, versículo 19, Paulo fala sobre receber o suprimento do cabeça. Amém? E estar bem vinculado pelo auxílio de cada junta. Precisamos entender, irmãos, que não estamos isolados ou independentes. Somos parte de um corpo. Precisamos uns dos outros. Precisamos cooperar uns com os outros. Amém? Mas entender que juntos somos cooperadores de Deus. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, está escrito, olha, aquilo que chegar nas tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Era essa a indicação no Antigo Testamento. O que chegar nas suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Mas em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, ele fala sobre servirmos como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu gosto disso. A graça de Deus se manifesta de formas diferentes, com habilidades, capacidades, talentos diferentes, para chamados diferentes. Amém? E no versículo 11 ele diz, aquele que serve, faça na força que Deus supre. Primeiro ele diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre. Na antiga aliança era, faça conforme as tuas forças. Mas agora, irmãos, estamos no corpo de Cristo. E como membros desse corpo, nós recebemos um suprimento que vem do cabeça. Amém? Estamos debaixo da unção de Cristo. Ele tinha a unção completa. E essa unção foi repartida ou dividida pelo seu corpo. Ele repartiu e concedeu dons aos homens. Amém? Você está aqui? E ele diz, você serve, sirva na força que Deus supre. Um dos maiores benefícios de viver uma vida servidora é experimentar do suprimento dessa força. Quando a gente tem tanto desejo de servir, irmãos, que a gente se coloca para fazer coisas que a gente talvez não sabia fazer, não se achava capaz de fazer, ou até nem queria fazer. Mas por ter a necessidade, ou por ser confiado às nossas mãos, a gente vai lá, desejoso, vou servir. E aí você desfruta dessa força, dessa graça, que vem, te capacita, te ensina o que você não sabia, te faz ver o que você não via, saber o que você não sabia, te capacita, te unge com habilidades que você pensava que não tinha. Oh, aleluia!
Aleluia. Aleluia. Sabe que esse coração para servir os outros é o que vai te fazer experimentar milagres. Você já parou para pensar por que Jesus andou sobre as águas? Por que Jesus multiplicou pães e peixes? Por que Jesus experimentou tantas curas através dele? Somente o desejo de ajudar e socorrer os outros. Jesus não andou sobre as águas somente para ter uma história para eu e você ler hoje. Ou somente para saber, ele é Jesus. Você acha que eu e você vamos andar sobre as águas sem um propósito para isso? Pega o celular aí, vamos ali para o Açude Velho. Filma aí para a gente postar e o nome de Deus ser glorificado. Tu vai ver, agora eu vou andar sobre as águas. Não, você vai afundar. Jesus andou sobre as águas porque quando ele estava lá no monte, ele viu o clima mudando. E ele se lembrou que ele tinha dado um comando a seus discípulos para seguirem no barco. E ele viu que ia dar ruim para os discípulos. Jesus não disse, Senhor, livra eles lá. Eu mandei eles irem, mas não sabia que o clima ia mudar. Socorre eles para limpar minha pele, porque afinal fui eu que mandei eles irem. Não. Coração para servir. Eu preciso ajudá-los. Eu preciso socorrê-los. Não dava tempo pegar um barco. Nem tinha como, por causa da fúria do mar. Jesus andou sobre as águas porque essa era a única forma pela qual ele poderia servir aos seus discípulos naquele momento. Sabe, irmão, quando você tem um coração para socorrer pessoas, para ajudar pessoas, para servir pessoas, você vai muitas vezes experimentar milagres, porque naturalmente você não vai ter como fazer. E aí vem a força que Deus supre, porque você está tão desejoso de servir. Os discípulos chegaram para Jesus dizendo, Jesus, tá bom, já pregou demais, o povo está com fome, libera eles aí para eles arrumarem o que comer. Mas o coração de servo não fala, te vira, vai. O coração de servo diz, vamos dar nós mesmos de comer. Mas só tem 5 pães e 2 peixinhos. É o que você tem mesmo. Começa com o que você tem. E aí você vai experimentar o poder da multiplicação. Aleluia. Quando eu era do departamento de adolescentes e jovens, irmãos, não tinha isso aqui que você tem hoje, não. Mas me veio uma ideia. Por que a gente não começa a gravar os cultos? Fui falar com o líder, ele disse, é uma boa ideia. Mas não tem câmera na igreja. Irmãos, eu passei 6 meses juntando dinheiro para comprar uma câmera, para poder começar a gravar os cultos. Desejo de servir. O que você tem? O que você pode fazer? Começa com o que você tem. Deus vai multiplicar. Você só tem que querer servir. Você só tem que olhar para as pessoas e ter compaixão do que elas precisam e você pode fazer alguma coisa. E você vai experimentar da força que Deus supre. Amém? Sabe, irmãos, o serviço vai te trazer
Duas coisas, eu quero que você abra lá, 1 Timóteo capítulo 3. Aleluia. Primeiro Timóteo capítulo 3. Versículo 13 diz assim: pois os que desempenharem bem o diaconato significa o serviço na obra do Senhor, alcançam para si mesmos. Duas coisas, diga comigo: justa preeminência e muita intrepidez na fé. Justa preeminência e muita intrepidez na fé. Essas são as maiores bênçãos de você servir na obra do Senhor. Servir bem, como ele diz aí. Todo o coração. Com o que você tem, com o que você pode. Amém? Renunciando coisas em prol dos outros. Vivendo uma vida de abnegação, de entrega, de renúncia, para cumprir as escalas, para chegar antes e sair depois, mas com o coração certo. Amém? Dizendo não ao que precisa dizer não, somente para ser um exemplo, ser um referencial. Diz, vai desempenhar bem. Você vai alcançar duas coisas: intrepidez na fé. Sabe, irmãos, você vai ter experiências servindo, que você vai ter que colocar a sua fé em operação. E você vai ver as coisas funcionando. Você vai ter oportunidades de colocar a tua fé em ação, de depender de Deus e depender da graça dele, de uma inspiração, de uma ideia. Você vai fazer coisas que depois você vai parar e pensar: rapaz, fui eu não. Só podia ter sido Deus. Isso vai trazer intrepidez na tua fé. Eu gosto de João capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus. Acabou o vinho naquele casamento, e ele olha para aqueles servos, Maria disse antes para ele: façam tudo o que ele vos disser. E aí Jesus dá um comando bem simples: pega aquelas talhas, encha de água, eles encheram, pode levar. Você sabe a história, eles levam, quando o mestre Sala prova, chama o noivo, eles todos servem primeiro o melhor vinho, você deixou para o final. Para todo mundo, irmãos, que estava ali naquela festa, não tinha tido milagre nenhum. Para todo mundo que estava ali naquela festa, a informação foi: chegou um vinho novo que é muito melhor do que os primeiros que foram servidos. Mas para quem estava servindo, e está lá na sua Bíblia, o mestre Sala não sabia, não fazia ideia de como tinha chegado aquele vinho. Mas quem serviu sabia. Não era vinho, era água. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas que vêm para o culto, que acompanham o culto, as mídias sociais, sei lá o que, só vê o resultado, não faz ideia do que aconteceu nos bastidores. Das transformações, das mudanças, das provisões, das ideias, da inspiração, do trabalho, dos milagres, que quem estava servindo, experimentou. E só quem serve é que vai experimentar isso. E isso vai te dar intrepidez na fé. Mas vai te dar também justa preeminência. Justa, digna, honesta, merecida preeminência. O que é preeminência? Grau de dignidade e influência benéfica na igreja.
talvez uma visibilidade, talvez uma fama, ou não. Somente vai te deixar ser alguém que os outros vão olhar, admirar e querer o que você tem, te ter como um exemplo, como um referencial, como alguém que elas vão poder contar. Preeminência, destaque, alguém vai te ver e dizer, rapaz, essa pessoa é fiel, vamos confiar mais coisa a ela. Dentro daquilo que Deus te chamou. Se é dentro dos 5 dons ministeriais, essa preeminência vai abrir as portas para você desenvolver o teu chamado. Mas se não, se é só no ministério de socorros, essa preeminência vai te fazer ser alguém, exemplo, referencial para os outros. Alguém que vai ser de confiança. Respaldado, indicado pela tua liderança. Vai te trazer também maiores recompensas. Mas não é a preeminência do irmão Antônio. É uma justa preeminência. É uma preeminência dada por Deus. Confiada por Deus. Uma justa preeminência. E a gente leu em Efésios sobre a justa cooperação de cada parte. Sabe, a tua justa cooperação vai te dar uma justa preeminência. Um dia eu estava com um amigo, que me chamou para almoçar na casa dele. Quando a gente foi chegando no prédio, tinha um casal lá aguardando o elevador. E chegou primeiro o elevador de serviço. E a gente olhou para aquele casal, eles estavam na vez. Eles falaram, não, podem ir, a gente vai esperar o outro. A gente entrou, e aquele meu amigo disse, que coisa, né? Não quiseram ir no serviço. E de fato, estava tendo alguma mudança naquele dia. Né? O serviço estava muito agradável, não. Mas aquele amigo falou algo que eu nunca esqueci. O pessoal pode colocar a imagem aí. E ele disse, sabe que muitas vezes tem muita gente querendo crescer no reino de Deus, ou ministerialmente, pelo elevador social. É no elevador social que muitas vezes a gente tira selfie, né? Está lá cheiroso, espelho, mármore, granito. Elevador de serviço, muitas vezes, é por onde o pessoal leva os lixos. Não está um cheiro muito agradável. Talvez o pessoal também leva os animais. Fica aquele cheiro de animal, muitas vezes. O pessoal faz mudança, coloca aqueles tapumes lá para proteger. Às vezes está empoeirado, não tem um carpete, não tem um mármore, um granito, às vezes nem espelho tem. Ninguém faz uma selfie no elevador de serviço. E a minha pergunta para você nessa noite é, qual você tem escolhido? Qual você tem priorizado? Social, como o irmão Antônio, aparecer para os outros, ser visto, seguidores, curtidas, engajamento. Não. Isso vai te levar só até certo ponto. Mas o de serviço, aquele de fazer o que ninguém quer fazer, de estar onde muitos não querem estar, de enfrentar o que muitos não querem enfrentar, que não vai te fazer ser visto, que não vai te dar visibilidade, que muitas vezes não vai te dar seguidores, porque ninguém vai saber, ninguém nem precisa saber. Mas essa vida de serviço, esse coração para servir, vai te fazer ter a justa preeminência. Não só diante dos homens, mas primeiramente
diante de Deus. Não só naquele dia, como vimos na peça, mas agora também. Como Deus deu o testemunho de Davi, vai poder dar de mim e de você. Achei um coração de servo. Achei um coração de servo. Davi estava lá servindo, até esquecido pelo próprio pai. Mas Deus achou. É nesse lugar que Deus te acha. Num lugar que muitos não estão te vendo. Deus está te vendo. E mesmo quando Davi foi ungido, irmãos, ele continuou com o mesmo coração. Precisou de alguém para tocar para Saul. Davi estava lá. O pai disse, vai lá, leva comida para os teus irmãos. Davi podia ter dito, não, quem vai ser o rei sou eu, eles que têm que começar a trazer comida para mim. Mas foi apenas se colocar disponível para servir, levar comida para os irmãos, que fez Davi encontrar a grande oportunidade da vida dele. Foi ali, servindo, que Davi ouviu Golias falando. Servindo. É servindo que Deus quer me encontrar e te encontrar. Achar um coração segundo o coração dele. Para que ele possa confiar coisas maiores. Amém. Aleluia. Servindo. O serviço vai abrir portas para você. O serviço bem feito. Não só naturalmente, mas com o coração certo. Tem um vídeo que eu pedi para o pessoal passar. Ele está em espanhol, mas você vai entender bem a mensagem. Preste bem atenção. Vai dar certo. Primeira mensagem é que para servir você precisa ser paciente. Chegou? Chegou. Limpio. Dale. Sí. La cultura del trabajo se valora y se reconoce. Contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Vídeo simples, irmãos, mas que Contagiemos valores. fala muito. Aquele homem viu aquele jovem várias vezes ali na rua, limpando os vidros dos carros, mas ele era diferenciado naquilo. Ele não limpava de qualquer jeito, ele não limpava para ter em troca. Quando tinha ou não tinha, ele reagia do mesmo jeito. Limpava com cuidado, observando os detalhes, excelência no que fazia. E um sorriso no rosto sempre. Chamou a atenção daquele homem. Sabe, esse serviço, esse coração para servir, que te faz dar o teu melhor, te faz ser excelente no que você tem, no que você pode fazer, que te faz servir com alegria, com um sorriso no rosto, vai fazer com que outras oportunidades alcancem a tua vida. E como é bom, irmãos, ser crente, poder ter uma igreja local. A gente vai desenvolvendo tantos dons, talentos aqui, que a gente leva para tantas áreas da nossa vida, até mesmo profissional.
Foi na igreja, servindo na igreja, que eu encontrei minha profissão. Estava pensando em fazer outra coisa da vida. Mas aqui a gente vai se descobrindo o que Deus tem para nós, o chamado que Deus nos deu. E só em se colocar disponível, você desenvolve habilidades que você não tinha. E isso vai te fazer ter intrepidez na fé, mas também o elevador de serviço vai te dar uma justa preeminência. Vai te fazer ser achado por Deus. E quando Deus acha um coração, Ele diz na sua palavra: os meus olhos passam por toda a terra, procurando um coração totalmente meu. E quando Ele acha esse coração, Ele faz aquilo que só Ele pode fazer na sua vida. Quantos querem ser achados por Deus? Você pode ficar de pé. Aleluia. Queria chamar o departamento de música. Eu quero te dar a oportunidade de se consagrar nessa noite. Dizer: Senhor, eu quero servir. Eu quero ter um coração de servo. Um coração generoso. Sabe, Deus, eu me lembro como o Senhor foi tratando isso comigo. De desenvolver esse coração de não esperar receber, mas de querer fazer. Sabe, irmãos, eu nasci com um problema nos rins e fui curado. E essa cura foi o que ocasionou a salvação dos meus pais. Mas por causa desse problema que eu tive, isso fez com que meus pais me dessem uma atenção maior. E eu fui aquela criança que tinha tudo nas mãos. E quando eu fui ficando adolescente e jovem, eu fui vendo que isso desenvolveu em mim o sempre querer ser servido. O sempre esperar que façam por mim. Mas graças a Deus pela palavra dele, que foi me alcançando, moldando o meu coração para ser um coração submisso. A matéria submissão e autoridade no rema, irmãos, quebrou por completo. Não é importante você fazer o rema. E uma das experiências que eu tive com Deus, me lembro, Stephanie não está aqui, eu posso dizer. Uma namorada que eu tive, era o aniversário dela. Eu fui comprar um presente. Irmãos, eu era amarrado. Isso não é uma pessoa amarrada. Para os outros, quando era para mim, era amarrado também, mais menos. Mas eu me lembro como hoje. Eu tinha livre na conta um valor X. E eu estava procurando um presente que era X menos 5X. E naquela loja, na verdade no shopping, o Senhor tratou comigo e disse: procura um presente de X. Para o meu dinheiro todinho. E com coisas assim, irmãos, o Senhor foi me quebrantando. Me lembro de uma vez que a gente saiu para Lindolhar. Quem já foi em Lindolhar? Galera, depois do culto, foi todo mundo para Lindolhar. Vocês estão mais próximos do que o povo do meu tempo, né? Vocês vão para lugares melhores, graças a Deus. Mas Lindolhar é bom. Depois a propaganda aí, ó. Todo mundo lanchou.
Tinha acho que umas 8, 9 pessoas. Aí todo mundo pediu a conta. Quando pediu a conta, irmãos, dentro de mim, paga a conta toda. Eu olhei assim, tem gente aqui melhor que eu. Paga a conta toda. Fui escondido no balcão, paguei lá. Muito choro. Coisas assim que Deus foi me ensinando a não querer ser servido, mas servir. A não querer receber, mas dar. Então essa oração que você está prestes a fazer pode ser muito perigosa. Porque pode te colocar em situações como essas duas simples que eu te falei. Porque quando você diz, eis-me aqui, Senhor, me ensina a ter esse coração de servo, Ele vai levar a sério. E Ele vai te pedir coisas que talvez não vai ser tão simples ou fácil você fazer. Mas vai ser Deus te preparando para o que Ele tem para você. Porque quando você é fiel no pouco, sobre o muito, Ele vai poder te confiar. Você está pronto para fazer essa oração de verdade? Você e Deus. Feche os teus olhos. Levanta as tuas mãos. Eis-nos aqui, Senhor. Como vasos na mão do oleiro. Nos quebra. Nos molda. Para que tenhamos cada vez mais um coração segundo o teu coração. Um coração de servo. Coração prestativo, doador, generoso, solidário, voluntário. Que não tem a vida por preciosa para si mesmo. Que não tem o próprio ventre como Deus. Que não busca os seus próprios interesses. Mas está sempre disposto a fazer por outros. A se dar por outros. A se humilhar por outros. A se gastar por outros. Eis-nos aqui, Pai. Eu oro por cada um que está aqui, que eles desejem ter esse coração, que eles desejem entrar no elevador de serviço, sem se importar se vão ser vistos ou não, se vai ter curtida ou não, se vão ter reconhecimento ou não. Mas de todo o coração, servindo ao Senhor, não para homens, mas para o Senhor, sendo excelentes no que fazem, no que for confiado a eles, Pai, não fazendo somente na própria força, mas na força que o Senhor supre, experimentando, Pai, da Tua graça, do Teu favor, da Tua inspiração, da Tua unção sobre eles, ensinando eles aquilo que eles não sabiam, trazendo ideias que naturalmente eles não poderiam ter. Isso trazendo para eles, Pai, justa preeminência, favor diante dos homens. Assim como o faraó olhou para José e disse: a quem mais eu poderia levantar? A quem mais eu poderia promover? Assim como o rei olhou para Sadraque, Mesaque e Abidnego, olhou para Daniel e disse: a quem mais eu poderia colocar nesse cargo? Eles experimentando, Pai, de uma justa preeminência, por causa do Senhor, por causa do coração de servo. Tem promoção chegando para pessoas aqui. Cerebramana sombrie.
Se tão somente você desenvolver um coração segundo o meu coração, diz o Senhor, eu abrirei as portas, eu lembrarei seu nome a outros, eu te abençoarei, eu te prosperarei. Se tão somente você tiver aquele coração de querer ter para dar, mas isso vai fazer com que você comece a dar o que você já tem. Eu vou te prosperar, diz o Senhor. Tem uma nova unção disponível para pessoas aqui. Uma nova unção para fazer mais, para se doar mais, para ser ainda mais excelente no que faz. Recebe, recebe. Oh, aleluia. Vocês não precisam entender tudo, diz o Senhor. Não precisa saber de todos os porquês. Mas eu sei o que eu estou fazendo, diz o Senhor. E eu sei porque estou levando vocês para aquela terra nesse tempo. Obrigado, Pai. Faz essa canção a tua oração. E nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. E eu só quero a ti. E nada mais, nada mais, e nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti, e nada mais, nada mais em ti. Jesus aqui, Senhor. Bina, vem aqui. Eu me importo. Porque você se importa com o que Deus se importa. Recebe. Xereberança. Nova unção. Vai valer a pena, diz o Senhor.
vai valer a pena. Filha amada em quem me compraz. Nada mais do que agradar ao Senhor. Nada mais sem ti. Eu só quero a ti. Nada mais sem ti. Eu só quero a ti. Aleluia. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. Às vezes a gente pode entender o chamado do Senhor ou aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos como sendo apenas assim. Deus, vou usar Pedro pode, dizendo: Pedro, coloca aquela cadeira ali. Deus manda. Não, onde ela estava? Bem certinha. Deus manda e a gente obedece. Mas não é assim. A Bíblia diz: de Deus nós somos cooperadores. Não é que de Deus a gente é empregado. É cooperadores. O que é cooperação? É uma operação conjunta. Então, irmãos, quando Deus diz: Pedro, coloca aquela cadeira ali, Ele vai com você. Ele pega com você. Porque talvez você pode olhar e dizer: eu não posso com essa cadeira. Essa cadeira é pesada demais para mim. Eu não tenho forças. Eu não tenho recursos. Eu não tenho habilidade. Eu não tenho as condições. Ei, mas Ele vai com você. Quando Jesus disse: ide, Ele também disse: estarei convosco. Diga: de Deus eu sou cooperador. Tem uma força que Ele supre. Tem uma provisão que Ele supre. Tem uma inspiração que Ele supre. Tem uma habilidade que Ele supre. Ele só precisa que você dê os passos de obediência. E Ele vai pegar junto com você. Ele vai fazer junto com você. Ele vai prover o que você precisa. Ele vai te dar as palavras para você falar. Ele vai vir com o poder dEle confirmando. Ele vai abrir as portas. Ele vai trazer o favor. Ei, Ele é contigo. Você só precisa fazer aquilo que Ele está te mandando fazer. Vamos cantar mais uma vez para encerrar. Eis-nos aqui, Senhor. Eu só quero a ti, nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada mais sem ti. Sabe, Deus disse a Salomão: você podia ter me pedido muitas coisas para você, mas você me pediu a sabedoria para poder fazer pelos outros. E por isso eu vou te dar o que você pediu. Mas eu também vou te dar o que você nem pediu. Ei, Deus está dizendo para alguns aqui: porque você tem pedido com a motivação certa. Porque você tem pedido para poder dar aos outros, servir aos outros, fazer pelos outros. Eu vou te dar o que você pediu, mas eu também vou te dar o que você nem pediu. Aleluia! Aleluia!
infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus vai te dar o que você pediu, mas Ele também vai te dar o que você nem pediu. Nada mais, nada mais. Aleluia, aleluia. Eu só quero a ti e nada mais, nada mais, nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti e nada mais, nada mais, nada mais sem ti. Eu só quero a ti e nada eu só quero a ti e nada mais. Só permanece com o mesmo coração. E o Senhor vai amplificar essa voz. Compondo. Sabedoria do Senhor. Como a pena de um habilidoso escritor. Criando e compondo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Pega aqui. Aleluia. Obrigado, gente. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Sabe, gente, eu nem lembrava que hoje seria a continuação da série, né, sobre servir. E essa semana eu comecei com uma dor muito forte nas costas. Meu sobrinho foi dormir comigo e acabou que chutou minhas costas. E eu fiquei com muita dor. Eu disse, meu Deus, só que essa semana que eu tenho especialização, e, enfim, e tinha escala e muitas demandas, muitas coisas. E aí aquela dor passava, voltava, passava, voltava. Mas eu disse, não, eu não vou deixar de ir para a especialização, não. Eu vou, porque é muito caro e é só uma vez no mês. Eu não vou perder, não. E eu fui, eu já tinha tomado remédio, enfim. Ontem eu fui pedir socorro a Elaine. Eu disse, Elaine, arruma um horário pra mim. Arruma um horário pra mim, porque eu não tô aguentando. E eu não sei se vocês já sentiram isso, mas tipo assim, eu cantava, eu tava escalada, né, no louvor, eu cantava e doía, eu respirava e doía, e eu cheguei em casa sem conseguir respirar direito, porque doía muito, todas as vezes que eu respirava. E eu tava muito agoniada, e ela me fez a sessão de físio, melhorou. Mas aí hoje, um outro dia, e a dor voltou. E aí eu tava até estável, fui pra especialização e fiquei por lá. E aí quando eu voltei, aí Brenda disse, Jade, vamos. Eu disse, Brenda, não tá aguentando. E eu fui liberada dessa escala. Mas eu disse, eu vou. Aí Brenda disse, né, tu é teimosa. Eu disse, mas eu vou. E aí teve uma hora que eu tava com tanta dor, que no meu quarto, eu passando a minha roupa, eu nem pedi ao Senhor, ai Senhor, eu declaro cura, e não pedi a cura. Eu só
comecei a chorar. Não porque eu estava com o coração desejoso de estar aqui, porque é um lugar que todo mundo vai ver você. Gente, minha dor estava insuportável. E eu comecei a chorar porque é uma coisa que eu tenho me dedicado. E eu decidi esse ano, eu disse, eu vou cumprir todas as escalas no louvor independente de. E eu vou me esmerar nisso. E eu tenho me empenhado. E aí todas as vezes que chega uma escala, parece que chega um problema, chega algo para impedir de estar aqui. E eu já tinha separado tudo e estava tudo organizado. E Brenda fez, mas tu vai atender, como é que vai ser essa escala? Eu disse, vai dar certo, eu não vou deixar de ir por conta da especialização e vai dar certo. E na hora que eu estava passando a roupa, aquela dor, e eu só fiz chorar. Eu só queria vir servir. Eu só queria estar disponível, eu só queria dar o meu melhor de alguma forma. Enquanto eu estava aquecendo voz, enquanto eu estava cantando aquela dor. E eu comecei a chorar, disse, Senhor, mas eu vou, eu quero ir. Mesmo que eu fique sentada, que eu vou. E eu lembro que quando eu ia saindo da especialização, a minha professora olhou assim para mim e fez, tu tá com muita dor, né? Eu disse, tô. Ela disse, mas tu não vai cantar hoje, né? Que tu falou. Eu disse, vou. Ela disse, não se preocupe, que enquanto você estiver cantando, você vai ser curada. E eu gosto muito dessa primeira música que a gente cantou, né? De Serginho Brito. E eu estava com muita expectativa para essa escala, por conta das músicas. E eu estava ali, meu Deus. Gente, e eu ficava dizendo assim, Brenda, como é que eu vou cantar? Eu vou cantar dura assim pro povo. E quando eu cheguei aqui no ensaio, estava muito tensa. E eu comecei a cantar. Eu só sei que quando a gente terminou de passar todas as vozes que a gente ia entrar, eu já não estava mais sentindo dor nenhuma.